Olá para você que entrou agora aqui, este é o canal Academia de Neurônios. Eu sou a Soraya, a especialista em absolutamente nada. E sou apenas uma pessoa curiosa e aqui eu trago algumas ideias da minha cabeça para estimular a nossa discussão e a sua curiosidade, para que você tenha ideias, questione e forme a sua opinião. Vamos falar de novo desse livro aqui, ó, O Fio da Navalha. Por que eu vivo trazendo ele aqui nesse canal? Porque eu acho um livro fácil para a gente ler e ele tem várias camadinhas que a gente consegue cavocar e trazer discussões. E como o meu objetivo é conversar com pessoas que não têm o hábito de ler, para elas começarem a ter o gosto de explorar as folhas de um livro, não ficarem com medo de saírem correndo quando vem uma obra clássica, esse aqui é um livro introdutório que eu acho bem interessante. E hoje nós vamos explorar uma personagem secundária que ela é assim mencionada em algumas páginas apenas do livro, mas eu consegui encontrar coisas interessantes para a gente conversar, inclusive para a nossa época agora do século XXI. Lembrando, gente, que esse livro aqui ele foi escrito lá por meados do século XX, mas ele se passa lá na década de 30, lá no início do século XX. E o que primeira coisa é interessante quando a gente pega uma literatura assim mais antiga, que não é nossa contemporânea. Existe uma linguagem diferente da nossa e ela retrata uma sociedade diferente da nossa. Em muitas críticas que as pessoas querem julgar tanto o autor quanto a obra com os olhos do nosso contemporâneo. Existem coisas que hoje são incabíveis, mas há 100, 200, 300 anos atrás era normal, né? Vamos citar uma bem polêmica e que vai ser fácil para vocês entenderem, que é a escravidão. Muitas obras clássicas tratam a escravidão como algo normal. E para nós hoje pode ser algo assim chocante, mas é exatamente essa disfunção assim de visão de mundos que nós precisamos prestar atenção e ser um pouco mais gentis com o passado e com esses autores. Eu falei sobre isso exatamente porque eu vou abordar essa figura aí que eu achei no livro e ela tem uma vida bem diferente. Vamos lá. O nome dela é Suzanne Rouvier. É uma personagem que nasceu pobre, vivia numa aldeia lá no meio da França. A mãe era uma viúva, vivia de uma pensão do marido, sabe aquela coisa assim, contando o dinheiro, né? E o que acontecia naquela época? A vida das mulheres era o seguinte, elas precisavam ter um bom casamento, formar uma família. Era isso que era a sociedade, e se você não tinha isso, você ficava marginalizada. Então, diante desse cenário que a gente vai observar as opções de vida, as decisões que essa personagem aqui faz. E é isso que eu gosto na literatura, porque ela nos obriga a ter um sentimento de empatia. Senão você larga o livro, você vai achar uma porcaria, tá? Mas se você começar a se trabalhar, a olhar para as histórias com o olhar do autor, tentando se colocar dentro da trama, aí você consegue entender melhor e a leitura se torna uma jornada bem interessante. Então, como eu estava contando a história dela, ela era pobre e as perspectivas assim de vida, como ela não tinha dinheiro, ela não ia conseguir fazer um bom casamento. E o que aconteceu? Ela encontrou um artista que acabou seduzindo ela, lembrando que na época era uma coisa muito importante a mulher ser virgem, não ficar arrumando um monte de amantes para lá e para cá, porque senão nenhum homem ia querer casar com ela. Nenhum modo de falar também, né, gente? Vocês entendem.
A maior parte dos homens não gostariam de se casar com uma mulher com muitos amantes. Essa que é a verdade, certo? Existem exceções, mas não estamos falando da exceção aqui. Bom, aí o que acontece com ela? Ela pega esse amante, era um artista, vai para Paris e ela vai junto com ele. E começa então a viver uma vida que ela se torna amante de vários artistas, todos eles pintores. E ela vive com o cara em troca de casa, comida, paga as contas dela. E ela, em troca disso, tem os favores sexuais, cuida da casa, cuida da roupa dele, faz companhia, essas coisas. E não vamos ser inocentes aqui, porque isso era e é super comum até hoje. E o autor, o Morgan, ele não tirou essa personagem do éter, tá? Do nada. Ele provavelmente conheceu mulheres que inspiraram ele a criar essa personagem. O que me chamou a atenção nela, e que eu queria conversar aqui com vocês sobre isso, é o fato dela ser apresentada como uma mulher que aceitou o destino dela. Ela entendeu que ela era pobre, não ia ter um bom casamento, então ela optou por ser amante de pintores, porque isso iria de alguma forma sustentar ela e trazer algum movimento social, porque do contrário ela ficaria totalmente marginalizada lá na aldeia que ela morava. E ela tratava esse era um trabalho para ela. É interessante aqui em vários momentos como ela faz uma proposta para os pintores que ela quer ser amante, como se você estivesse ali vendendo um carro. Você fala as vantagens do carro e propõe um negócio. Ela trata essa vida dela como um trabalho. E não há uma amargura, um vitimismo, uma coisa, o mundo não me deu o que eu queria. Nós vivemos hoje em dia num mundo em que todo mundo quer ter uma vida maravilhosa e é culpa do universo, de Deus, da sociedade, do governo, de todo mundo, menos minha, lógico, que eu não tenho a vida que eu quero ter. E personagens como essa da Suzane, ela traz uma outra visão para nós, para a gente justamente começar a pensar sobre isso. Porque o que realmente ela teve? Ela teve uma vida desgraçada, né, gente? Pobre, teve que se submeter a se tornar amante de outros homens para conseguir ter o seu espaço na sociedade, ter um certo respeito, uma certa segurança, até mesmo uma segurança física. Existia esse problema também. Tem até um momento ali na história dela que ela se torna, um dos amantes é um pintor sueco, de um deus maravilhoso, de bonito, que ela resolve ter um filho com ele. E ele fala que não quer ter filhos. Aí ela fala, não, eu vou ter o filho, a responsabilidade é minha. Momento polêmico aqui, gente. Eu achei isso aqui interessante porque a gente precisa aprender a ouvir a outra pessoa nos nossos relacionamentos. Ela queria ter um filho dele, porque ele era um homem lindo, e provavelmente teria o filho também seria lindo, e ela queria isso para ela, só que o cara não queria. Ela respeitou que o cara não queria o filho, e falou, não, eu vou ter, eu vou criar, é meu filho. Eu tô falando isso até porque eu conheci um caso de uma amiga que ela se casou com um cara que não queria ter filhos, e ela teve filhos assim mesmo, e depois na separação ele não ligava para os filhos, e ela ficava muito brava com isso. Mas pensa, o homem não falou para ela, eu não quero ter filhos. Quem quis ter foi ela. Nós temos leis aqui no Brasil que fazem o homem, lógico, arcar com a responsabilidade financeira, mas o marido dela, o ex-marido, não queria ter um contato, porque ele não queria ter criança. E você pensa, poxa, mas criança é tão fofinha, é tão bom ter filhos. Mas tem gente que não quer ter filhos.
E a gente tem que aprender a respeitar essas pessoas que não são iguais a nós. E se você quer ter um filho com um cara que fala na sua cara, não quero ter filhos, então você tem que estar sabendo que é um empreendimento seu. E você pode ter a opção de procurar outro que queira, né? Porque essa coisa de querer mudar as pessoas? Essa é aqui a minha divagação que eu estou trazendo através da personagem. Os outros são outras pessoas. As decisões são deles. E isso que me chamou a atenção na Suzane. Essa capacidade de olhar para o mundo, reconhecer os problemas dele, do mundo, e tentar se adequar ao mundo. E é uma coisa bem diferente do que a gente tem, né? Como eu falei, nós vivemos num mundo em que há muito vitimismo e que a gente espera que alguém faça algo por nós, alguém interceda por nós. É lógico que há as ajudas, eu não estou descartando elas, eu não estou descartando Deus, governo, seja lá o que for. Mas que tal a gente começar a sustentar o nosso próprio peso? O nosso próprio peso de decisões, de ações nossas. Esse é mais um ponto da literatura que eu gosto. Você pode ir cavando, depois que você lê a primeira vez, lê a segunda vez o livro, você vai encontrando outras nuances. Quando o livro é bem escrito também, né, gente? Porque realmente tem livros que são mais rasos. Mas eu estou falando de clássicos, eu estou trazendo aqui clássicos, coisa, né, com conteúdo. E aí você vai na segunda leitura, você vai achando outras nuances que você perdeu na primeira. E tem mais uma outra coisa também. A arte, ela é muito plural. Cada pessoa que entra em contato ou com uma música, ou com um livro, ou uma peça, um cinema, whatever. Cada pessoa tem a sua impressão a respeito. Cada um vai ter um comentário diferente do outro. E a mesma obra pode impactar de forma diferente diversas pessoas. É aí que você percebe o quanto é realmente uma obra de arte. E de preferência, a melhor obra de arte é aquela que te põe para frente, né? Que faz você mudar a sua perspectiva de mundo ou a sua própria pessoa para melhor. Né? Para frente, para melhor, para se tornar um ser humano mais interessante, mais convivível com o planeta, com o mundo, com as outras pessoas. No caso, por exemplo, dessa personagem da Suzane, o que ela me lembrou, o que ela me impactou? A capacidade da gente admitir as nossas fraquezas, sabe, que a gente não ganha sempre. Uma hora a gente perde, então a gente tem que aceitar a perda e fazer alguma coisa com aquilo, buscar um outro caminho, uma outra alternativa. Ela se dá bem no livro, porque ao entrar em contato com tantos pintores e ela não era burra, ela aprendeu também a pintar, e aí no final ela acabou tendo uma boa condição financeira. Ela não se torna uma artista famosa, mas ela consegue se expressar através da pintura, foi relativamente reconhecida e teve uma vida interessante, valorosa. Esses foram os pontos que me levaram a ficar pensando a respeito de quantas vezes a gente fica brigando com o mundo, querendo as coisas do nosso jeito, e em vez de repente aceitar, ok, perdi tal coisa, não vai dar para fazer tal coisa, então vou passar para um outro lado, para me desenvolver de outra forma ou ter outras experiências. Já pararam para pensar o quanto isso poderia ser mais enriquecedor e trazer mais conteúdo para a sua vida? Porque eu defendo que uma vida rica não é aquela que você tem milhões no banco e milhares de propriedades. Tudo bem se você tem, que bom, sorte sua, mas não é só isso. O que você tem no seu mundo interno? Quem é você? O seu mundo interior e suas experiências, o que você aprendeu das lições que a vida deu?
E eu acho, essa é a minha opinião, que você tem mais conteúdos quanto a vida te dá rasteira. Porque aí você tem toda aquela experiência de se levantar, se reconstruir e se reinventar. Acho que parece meio papo de coach, talvez, mas é a minha contribuição para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês estarem até aqui assistindo, por estarem aqui no meu canal. Se vocês gostaram do meu conteúdo, se quiserem se inscrever, eu agradeço. Dá um joinha aqui para mim, ou um dislike também, e faça algum comentário do que você achou das minhas opiniões hoje. Até a próxima!